A avó revela segredo aterrorizante. Irmão assassino destroça família. A chuva caía forte, formando poças que refletiam o céu cinza. A chuva caía forte, formando poças que refletiam o céu cinza. Os relâmpagos iluminavam a casa antiga e a tensão estava tão palpável que ela podia senti-la nas paredes. Até que o olhar de sua avó se tornasse sombrio, como um aviso de que algo terrível estava prestes a ser revelado. Maria, você precisa saber a verdade sobre o seu tio Hugo, começou a avó. A voz carregada de um peso que parecia atravessar gerações. Cada palavra era como um golpe na mente da jovem. A figura que sempre fora sinônimo de bondade agora se transformava em uma sombra ameaçadora. Ele não é quem você pensa. Ele não é essa alma do bem que sempre mostrou ser. Ele é um mito, danada negra a vozes péssimas, que ele escondeu de todos nós. É um golpe duro, mas a insistência da avó era uma trégua amarga entre a inocência e um pesadelo. Ele foi responsável por coisas terríveis, coisas que ele escondeu de todos nós. A avó fechou os olhos, olhou para mais e viu-os exatamente o bem você pensa. Depois do irmão Tonga, ameaça todos, seus olhos estavam fechados. O que dizia da Iquinção morreu bem na mesa. A fonte não ergueu-se, como se dizia, destruído a uma cidade bem pesada, com o milhares ainda pensaram desbravar e receber o morrer. Os olhares pesados das pessoas, sussurros seguiam seus passos, como se o ar estivesse carregado de segredos. Investigar o passado de Hugo revelou um emaranhado de histórias de violência que pareciam ecoar nas paredes das casas e nas árvores do parque onde brincava na infância. Cada pista levava a partes obscuras da história familiar. Maria percebeu que não era apenas seu tio, mas que havia um ciclo de violência que corria pelo sangue de sua família. Uma herança sombria que a envolvia como um manto. Até onde isso iria? Até onde ela estava disposta a buscar a verdade? Diante do espelho quebrado que estava no sótão, ela viu seu reflexo distorcido, e a pergunta a assombrava: e se eu também fosse uma vítima? O trovão rugiu novamente, e o medo a envolveu como uma sombra. Segredos antigos estavam prestes a ser expostos, enquanto a noite caía aí. A tempestade se intensificava. Maria encontrou um antigo diário empoeirado, escondido entre caixas de lembranças. Suas mãos tremiam de ansiedade ao abri-lo. As páginas eram amareladas, mas as palavras estavam claras e meramente insuportáveis. Revelações que poderiam mudar tudo. O que mais sua avó escondia? Ela sentiu que estava à beira de um abismo do qual talvez nunca pudesse voltar. A verdade estava mais perto do que nunca. E, à medida que a tempestade rugia do lado de fora,
Maria se preparou para o que estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ao abrir o diário, Maria mal podia acreditar no que seus olhos percebiam. As palavras dançavam diante dela, como se gritassem por atenção. Aquilo não era apenas um diário, era a chave para um mistério sombrio que sua família tentara enterrar. A cada frase que lia, um frio percorria sua espinha. Ali estavam relatos de noites horríveis, segredos de uma vida dupla que seu tio Hugo levava. O que estou lendo? Ela sussurrou, suas mãos tremiam. As histórias sobre Hugo eram piores do que ela imaginara. Ele não era apenas um homem com um passado obscuro. Havia envolvimento em algo muito mais profundo. É assustador. Aquele caderno com páginas desgastadas parecia pulsar, como se cada palavra fosse uma maldição. Não! Isso não pode ser verdade! Um grito ecoou em sua mente. O peso da revelação a esmagava, mas era o que vinha a seguir que a deixaria sem ar. Uma das páginas estava marcada, aparentemente com uma carta dobrada. O que seria? Tremendo, Maria deslizou os dedos pela carta. As palavras pareciam estar escritas com pressa. Se você está lendo isso, então a verdade está mais próxima do que eu imaginava. O que Hugo fez foi apenas a ponta do iceberg. Ele não agiu sozinho. A culpa está espalhada entre nós. Maria parou. O coração disparado foi acompanhado por uma sensação de que alguém a observava. Levando as mãos ao peito, olhou rapidamente ao redor do sótão empoeirado. O silêncio era ensurdecedor, mas isso não durou muito. Um barulho de passos pesados desceu as escadas. Seu pai. Maria gelou. Ele não deveria estar ali. Maria? A voz dele soou estranha, tensa. O que você está fazendo aqui? A expressão em seu rosto era de preocupação, mas havia algo mais. Algo que Maria não conseguia identificar. Ela hesitou, segurando o diário contra o peito. Eu encontrei isso. A verdade começou a escorregar para fora de sua boca. Sobre Hugo. Sobre o que ele escondeu. O olhar de seu pai mudou. Um misto de pavor e raiva. Feche isso agora! Ele avançou em direção a ela, enquanto Maria recuava, o diário deslizando lentamente de suas mãos ao chão em uma queda silenciosa. A carta escapuliu para fora, à vista de Alberto, e ele a leu em um só movimento. Você não deveria saber do passado, Maria. É perigoso. Ele exclamou, os olhos brilhando com uma preocupação quase desesperada. E então, a revelação mais chocante. Você não entende. Eu também sou parte disso. Agora você está em perigo! Um trovão rugiu do lado de fora, quase como se a tempestade quisesse absorver o grito de assombro que saiu da boca de Maria ao ouvir aquelas palavras. Você? O que isso significa? Ela se sentia enredada em um labirinto de emoções.
o chão girando sob os pés. Hugo, seu tio, era uma figura em quem confiava. Mas e o seu pai? O que havia entre eles? Ele tinha um papel na escuridão? A tensão pairava no ar, e cada segundo parecia uma eternidade. Alberto estava mais perto agora, os olhos fixos nos dela. Isso não é brincadeira, Maria. Nossos segredos podem nos destruir. Você precisa ficar longe do que está descobrindo. Ela queria gritar, queria entender, mas estava paralisada. A verdade sobre Hugo transcendera a imagem do tio bondoso que ela lembrava. A real questão era até onde isso a envolvia. A faca do destino a cortava, e as palavras de seu pai a atordoaram. Os laços familiares, que antes pareciam seguros, agora estavam tingidos de desconfiança. Com um gesto nervoso, Maria pegou o diário do chão. As sombras na sala pareciam dançar, e ela percebeu que não poderia voltar atrás. Algo se despedaçava dentro dela. A inocência, a confiança, tudo estava prestes a desmoronar. Essa revelação não acaba aqui. Para despir mais segredos, ela estava paralisada, o peso da revelação de seu pai ecoando em sua mente. Mas antes que pudesse processar, um estrondo ensurdecedor da tempestade fez as janelas trembling e um tremor percorreu o chão de madeira. A tensão na sala era palpável. Maria, você não sabe o que está fazendo. A voz de Alberto cortou o ar como uma faca. Sua expressão era de desespero, misturado com algo que se assemelhava à raiva. Maria sentiu seu coração acelerar, batendo forte contra seu peito. Eles não deixarão você sair assim tão fácil, não se você continuar com isso. O que você quer dizer com eles? O desespero começou a ser substituído por uma determinação crescente. Você e o tio Hugo? O que mais está acontecendo? O olhar do pai dela desviou, como se ele estivesse escondendo algo crítico. Não, não é só isso. Ele respirou fundo. As mãos tremiam. Eu não queria que você soubesse. O passado que envolve nossa família é muito mais complicado do que você imagina. E então, algo improvável aconteceu. Então, a porta do sótão rangeu e se abriu com um golpe. Entre o vento e os raios, uma figura emergiu da penumbra. Era Hugo. Maria, o que você está fazendo aqui? A expressão dele estava na borda entre o pânico e a fúria. A tensão instantaneamente virou uma tempestade elétrica no ar. Alberto se colocou entre Maria e Hugo, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Hugo, você não pode estar aqui! E pai gritou com um tom de alerta que ninguém conseguia ignorar. Era como se as paredes estivessem vibrando com a gravidade do momento. Você deve sair agora. Não a deixe saber a verdade. O tio olhou de um para o outro. Seu olhar se aprofundando com um misto de dor e raiva. Ela já sabe demais. É por isso que eu não queria que você a envolvesse nisso, Alberto. Você a colocou em perigo. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Revelação o golpeou como uma onda. Até onde isso ia? Maria sentiu o mundo ao seu redor desmanchar-se sob o peso de suas palavras. O que mais eles escondiam? Hugo estava prestes a explicar, mas sua frase foi interrompida por uma batida violenta na porta. Os três congelaram, como se o tempo tivesse parado. O barulho continuou,
e o medo se espalhou como fogo em palha seca. Abram essa porta! Uma voz rouca ressoou do lado de fora, seguida de mais batidas. Sabemos que vocês estão aí. É hora de acertar contas. O pânico trouxe um novo nível de urgência. Maria olhou de um para o outro, compreendendo que não era apenas um segredo familiar que estava prestes a vir à tona, mas uma tempestade de revelações ainda mais terríveis. Precisamos ir, agora! Alberto ordenou. A expressão de seu pai agora era de pura adrenalina e desespero. Maria sentiu o terror a dominar. O que isso significava para ela? Para todos eles? O passado estava prestes a se alinhar com o presente e ela estava no centro de tudo. Enquanto as batidas ficavam mais intensas, Maria teve a sensação esmagadora de que nada seria como antes. Aqueles homens do lado de fora não queriam apenas respostas. Eles estavam prontos para levar a verdade para um caminho que nenhum deles poderia prever. E o que mais estava escondido sob as sombras de sua família? A chave do mistério estava prestes a ser destruída. E aquele barulho era apenas o começo. Os batimentos na porta aumentavam, cada soco ecoando como um chamado para o terror. Maria sentiu o coração disparar enquanto olhava para o rosto de Alberto. A necessidade de entender misturando-se com um terror profundo. A chuva lá fora se tornava uma sinfonia de caos, mas ali dentro o tempo parecia parado. Hugo! O pai dela gritou. Você precisa ir. Se eles chegarem até nós, não haverá retorno. O tio hesitou, sua expressão travada entre o medo e a determinação. Eu não posso simplesmente deixar isso acontecer. A verdade tem que ser exposta. E se eu fugir, isso só vai piorar tudo. Maria se sentiu atordoada. O homem que ela pensava conhecer estava prestes a se revelar como um herói ou um bandido. Mas uma coisa era certa: a situação não estava a seu favor. Então, o que você quer fazer? Ela perguntou, a voz tremendo. Como podemos resolver isso? As batidas na porta pararam por um segundo, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Mas logo um grito rasgou o silêncio. Hugo, sabemos que você está aí. É hora de ajustar contas? Foi nesse momento que o chão sob seus pés começaram a tremer e uma luz estranha invadiu o sótão, quase ofuscando Maria. Todos olharam para cima, assustados. E então aconteceu. Um brilho intenso disparou em uma explosão no canto da sala, fazendo as janelas se estourarem em 1000 pedaços, como se um raio houvesse atingido o lugar. Maria! Alberto gritou, puxando-a para baixo, enquanto Hugo Veias. Você quem é? Perguntou, confusa, mas determinada. Hugo e Alberto estavam apavorados, claramente reconhecendo aquela mulher. Eu sou Matilde, disse ela, passando os olhos por cada um deles. E eu sou a razão pela qual vocês estão todos envolvidos nessa história. A verdade começa aqui. E não são só vocês que têm segredos, que uma busca por resposta. Porque você é a próxima. Matilde era implacável enquanto falava.
Você herdou a capacidade de conhecer a verdade que eles tentaram esconder. O olhar dela se fixou em Alberto, que estava em choque, seu rosto descomposto por uma mistura de amor e ódio. O que isso significa? Maria sussurrou, o mundo girando ao seu redor. Então a mulher acrescentou: Hugo não é o verdadeiro assassino. A morte foi parte de um jogo mais perigoso e você está prestes a ser envolvida nesse jogo, não apenas como espectadora, mas como jogadora. Antes que Maria pudesse responder, a porta do sótão foi arrombada. A entrada estava cheia de figuras encapuzadas. Chegou a hora, uma delas gritou, e a tempestade lá fora parecia responder ao horror que se desenrolava. A verdade estava prestes a ser revelada, mas não da forma que todos esperavam. Um misto de choque e desespero tomou conta da sala. O que mais estava escondido? Maria se deu conta de que a linha entre os amigos e os inimigos havia se apagado, e todos estavam prestes a colidir em um novo e aterrador capítulo de suas vidas. As figuras encapuzadas se aproximaram. A tensão era insuportável. Maria sentiu seu coração acelerar, enquanto cada batida na porta parecia um tambor que anunciava um destino sombrio. A mulher, Matilde, fixou os olhos em Hugo, e a sala ficou em silêncio. Vocês acham que tudo isso acaba aqui? A voz dela picoou. Então, em uma fração de segundo, a porta se estourou com um estrondo, e 5 homens intrusivos irromperam no sótão. Os capuzes cobriam seus rostos, mas os olhos brilhavam com uma malícia clara. O mais alto deles avançou para Hugo, apontando um dedo trêmulo. Finalmente encontramos você, Hugo. É hora de acabarmos com isso. Alberto se lançou à frente, colocando-se entre o fio e os intrusos. Fiquem longe dela. O que vocês querem com minha família? Seu tom era uma mistura de raiva e proteção, mas Maria notou as mãos dele tremendo. Matilde, no entanto, parecia distrair-se com algo mais profundo. Vocês não sabem o que realmente aconteceu naquela noite. Não é só sobre Hugo. Está na hora de revelarmos a verdade. Sua voz estava carregada de emoção, e o peso da revelação pairava no ar. Sem aviso, ela se virou para os intrusos. Eles não podem escapar das consequências. Precisamos acabar com esse ciclo. A tensão cresceu e Maria sentiu uma onda de medo. As palavras de Matilde reverberavam como um eco, aumentando a confusão. Hugo, no entanto, não recuou. Vão embora, vocês não entendem. Mas antes que pudesse continuar, os homens avançaram, fazendo o ambiente elétrico, como uma tempestade iminente. Um dos encapuzados puxou algo do bolso. Um revólver. O metal refletia a luz da tempestade que ainda rugia lá fora. Você vai pagar por tudo que fez, Hugo, o homem gritou, e o medo tomou conta de todos. As batidas de coração eram agora um batedor de guerra. Alberto gritou para Maria: Saia! Corra! Mas Maria não conseguia se mover. Sem querer, estava paralisada com a adrenalina. E então, do nada, a atmosfera virou. Um grito ensurdecedor rompeu a calmaria. Não! Uma mulher surgiu das sombras, cabelos desgrenhados e olhos arregalados. Era Helena, a mãe de Maria,
que todos acreditavam estar morta. Parem! Parem com isso! Ela parecia mais um fantasma, mas suas palavras eram uma linha de vida. Todos congelaram. O revólver caiu do chão, como se o peso da verdade fosse maior que qualquer arma. Mãe, Maria sussurrou. Seu mundo desmoronando em um caleidoscópio de emoções. Helena olhou intensamente para cada um deles. Eu sempre soube, mas precisei de um tempo para entender. Hugo não é o único culpado. O passado de todos está interligado. Se vocês não pararem agora, a verdade os destruirá. Você está viva? Alberto parecia chocado, um misto de alívio e desespero. Por que você nunca voltou? Porque eu era uma parte desse segredo. E o que aconteceu com aqueles que morreram naquela noite não pode voltar a se repetir. O que Hugo fez foi em defesa de nossas vidas. As palavras dela deixaram todos em estado de choque. Matilde olhou para Helena, o horror estampado em seu rosto. Você não pode defender o que foi feito. O ar estava carregado com a energia da revelação. Maria piscou, sentindo sua sanidade se balançar. Helena ergueu a mão. A verdade é mais complexa. Matilde, nós não somos apenas vítimas. Também somos responsáveis. Tem alguém por trás de tudo isso. E se não agirmos juntos, seremos apenas peões em um jogo maior. Eles têm planos que vão muito além do que imaginamos. O ambiente se tornava explosivo e a tempestade lá fora parecia um reflexo da fúria crescente dentro do sótão. O real jogo começou a se desvendar. Quem estava do lado certo e quem estava realmente no controle. Maria olhou para os rostos ali, percebendo que a linha entre amigo e inimigo estava cada vez mais embaçada. Os intrusos, Hugo, Alberto, Matilde e agora sua mãe, todos estavam entrelaçados em um destino terrível. Quem são eles? E o que mais você esconde, mãe? Maria perguntou, a mente fervilhando com perguntas sem respostas. O futuro estava prestes a ser reescrito, e com isso, todo o conceito de quem ela realmente era. A sombra do passado pairava como um monstro prestes a devorar tudo, e Maria sabia que a verdade poderia não ser o que eles esperavam. Maria estava em estado de choque, as palavras da mãe reverberando em sua mente. Você não pode estar falando sério. O coração dela batia forte, como um tambor em alerta. O sentimento de estar em um pesadelo se intensificava enquanto olhava para Helena, a mulher que sempre acreditara estar morta. Mas o que estava acontecendo era muito mais complicado do que ela poderia imaginar. Você precisa ouvir, Maria, Helena insistiu, seu olhar intenso quase implorando. Hugo não é o único culpado. O passado é mais sombrio do que você pensa. Se não afastarmos isso agora, todos nós estaríamos em perigo. O medo nos olhos de sua mãe era palpável e Maria se sentiu presa em uma teia de segredos. Enquanto Maria tentava processar tudo, a sala ficou silenciosa novamente. O grupo de intrusos não se movia, mas a tensão no ar era elétrica. O que eles queriam? Por que estavam ali? Apenas com essa pergunta em mente, a resposta chegou a ela como um raio. Matilde pareceu perceber o silêncio crescente. Todos precisam saber a verdade, e a verdade é maior do que qualquer um de nós aqui. Então,
Com um gesto gramático, ela se virou e, em frenesi, arrancou o capuz do rosto, revelando a identidade da intrusa. O que Maria viu a fez tremer. Bruna! A surpresa fez seu corpo congelar. Bruna, sua velha amiga da escola, a quem havia perdido contato há anos, era uma das encapuzadas. Os olhos da jovem estavam cheios de dor e raiva. Você, o que está acontecendo aqui? A voz de Maria quase soou como um sussurro angustiado. Você não entende, Maria, Bruna exclamou. O que aconteceu naquela noite foi apenas uma parte do plano. Hugo teve que fazer o que fez para proteger todos nós, e isso inclui você. O olhar profundamente ferido de Bruna dizia que ela também era uma vítima deste caos. Proteger? Proteger de quê? Alberto gritou. Sua voz trêmula. Pare de falar! Você não sabe o que está dizendo! Então Bruna balançou a cabeça, um gesto carregado de desespero. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Significa que nós todos estamos juntos nisso. E você, Maria, você faz parte de algo que não pode ser desvendado apenas com palavras. Você é a chave. E a atmosfera mudou novamente. O que estava ficando claro era que a história não era apenas sobre Hugo ou sobre segredos familiares. Era uma teia de mentiras e traições. O olhar de Maria passou por Hugo e Alberto, buscando respostas lá, mas encontrou apenas um vazio de expressões. O chão parecia se abrir sob seus pés. De repente, uma ruidosa batida ecoou pelas paredes, interrompendo o clima pesado. O líder dos encapuzados deu um passo à frente, quase descontrolado. Vocês precisam entender que não há saída. Não há como escapar do que está por vir. Uma onda de pânico se espalhou e a porta da sala tremulou sob a pressão. Alberto fez um movimento brusco para proteger Maria, mas, no meio do caos, um tiro ecoou. O impacto dela fez todos os corpos se moverem juntos, um empurrão de pavor. E então percebeu que o projétil não tinha mirado em nenhum deles, mas na luz. Helena levantou as mãos, mas era tarde demais. A tempestade com a fúria do presente se desdobrou rapidamente. Uma explosão de vidro foi ouvida e as janelas só tão estouraram, enviando estilhaços pelo ar. O mundo lá fora entrou em colapso e Maria gritou enquanto a antiga casa tremia com a força da verdade finalmente sendo exposta. E enquanto tudo parecia acabar, um rosto familiar surgiu entre as brumas de fumaça e caos. André, ex-namorado de Maria, aquele que um dia a havia deixado sozinha com seu próprio luto. Ele estava ali, com um olhar fixo em sua direção, e foi nesse momento que tudo se transformou. Eu sou parte disso também, Maria. As palavras dele foram como facas, e vocês precisam saber que não estão sozinhos nessa luta. O olhar determinado de André fez Maria perceber que o passado a abraçava de uma forma que nunca imaginara. O que ela considerava uma tragédia estava agora se entrelaçando com o presente, e os segredos estavam prestes a serem revelados, todos eles em um único desfecho furioso. A verdade estava à beira de ser exposta, e a batalha para conquistá-la já havia começado. Maria sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Um misto de dor
e esperança. O que mais estava por vir? O que a aguardava nas sombras? A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro trovão ainda estava por vir, e Maria não podia prever como isso mudaria tudo. Maria estava em estado de choque, as palavras da mãe reverberando em sua mente. Você não pode estar falando sério. O coração dela batia forte, como um tambor em alerta. O sentimento de estar em um pesadelo se intensificava enquanto olhava para Helena, a mulher que sempre acreditara estar morta. Mas o que estava acontecendo era muito mais complicado do que ela poderia imaginar. Você precisa ouvir, Maria. Helena insistiu, seu olhar intenso, quase implorando. Hugo não é o único culpado. O passado é mais sombrio do que você pensa. Se não afastarmos isso agora, todos nós estaremos em perigo. O medo nos olhos de sua mãe era palpável, e Maria se sentiu presa em uma teia de segredos. Enquanto Maria tentava processar tudo, a sala ficou silenciosa novamente. O grupo de intrusos não se movia, mas a tensão no ar era elétrica. O que eles queriam? Por que estavam ali? Apenas com essa pergunta em mente, a resposta chegou a ela como um raio. Matilde pareceu perceber o silêncio presente. Todos precisam saber a verdade, e a verdade é maior do que qualquer um de nós aqui. Então, com um gesto dramático, ela se virou e, em um frenesi, arrancou o capuz do rosto, revelando a identidade da intrusa. O que Maria viu a fez tremer. Bruna? A surpresa fez seu corpo congelar. Bruna, sua velha amiga da escola, a quem havia perdido o contato há anos, era uma das encapuzadas. Os olhos da jovem estavam cheios de dor e raiva. Você! O que está acontecendo aqui? A voz de Maria quase soou como um sussurro angustiado. Você não entende, Maria! Bruna exclamou. O que aconteceu naquela noite foi apenas uma parte do plano. Hugo teve que fazer o que fez para proteger todos nós, e isso inclui você. O olhar profundamente ferido de Bruna dizia que ela também era uma vítima deste caos. Proteger? Proteger de quê? Alberto gritou, sua voz trêmula. Pare de falar. Você não sabe o que está dizendo. Então Bruna balançou a cabeça, um gesto carregado de desespero. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Significa que nós todos estamos juntos nisso. E você, Maria, você faz parte de algo que não pode ser desvendado apenas com palavras. Você é a chave. E a atmosfera mudou novamente. O que estava ficando claro era que a história não era apenas sobre Hugo ou sobre segredos familiares. Era uma teia de mentiras e traições. O olhar de Maria passou por Hugo e Alberto, buscando respostas lá, mas encontrou apenas um vazio de expressões. O chão parecia se abrir sob seus pés. De repente, uma ruidosa batida ecoou pelas paredes, interrompendo o clima pesado. O líder dos encapuzados deu um passo à frente, quase descontrolado. Vocês precisam entender que não há saída. Não há como escapar do que está por vir. Uma onda de pânico se espalhou e a porta da sala tremulou sob a pressão. Alberto fez um movimento brusco para proteger Maria, mas no meio do caos, um tiro ecoou. O impacto dela fez todos os corpos se moverem juntos. Um empurrão de pavor. E então,
percebeu que o projétil não tinha mirado em nenhum deles, mas na luz. Helena levantou as mãos, mas era tarde demais. A tempestade, com a fúria do presente, se desdobrou rapidamente. Uma explosão de vidro foi ouvida e as janelas do sótão estouraram, enviando estilhaços pelo ar. O mundo lá fora entrou em colapso e Maria gritou enquanto a antiga casa tremia, com a força da verdade finalmente sendo exposta. Entre o caos e a confusão, uma figura familiar se destacou. Maria piscou, tentando focar. Era André, seu ex-namorado, que ela achava estar longe dessa realidade. Ele estava ali, na porta, com um olhar intenso e grave. Maria, ele gritou, e a palavra soou a única âncora em meio ao turbilhão. A verdade precisa sair. Como você se envolve nisso? Maria perguntou, a mente girando. André, fumaça. O que você tem a ver com tudo isso? A atmosfera tornou-se mais densa, como se um peso invisível tivesse se instalado na sala. Eu sou mais do que apenas seu ex-namorado, Maria. Estou aqui porque conheço a verdade. Não posso deixar vocês se destruírem. Um silêncio aterrorizante tomou conta do lugar. Os homens encapuzados trocaram olhares nervosos. Você está jogando um jogo muito perigoso, André. Um deles alertou. Os segredos estão se acumulando e o tempo está se esgotando, André declarou, caminhando lentamente em direção a eles, como se tentasse desarmar a situação com suas palavras. Hugo, você não pode manter isso em segredo por mais tempo. O que está em jogo é muito maior do que simples vingança ou culpa. O que aconteceu naquela noite? Pare! A voz de Bruna ecoou, cortando o ar. Você não sabe o que está fazendo. O que nós sabemos pode destruir tudo. André se virou para Bruna, um olhar intenso em seus olhos. E se a única maneira de libertar todos nós é trazer à tona o que foi escondido, precisamos enfrentar a verdade de frente. Maria sentia a tensão aumentar, como um fio prestes a se romper. Então, a porta finalmente se rompeu e uma nova figura entrou. Uma mulher com um olhar perturbador e fragmentado, quase como se estivesse moldada pelas próprias sombras. Assim que ela falou, as palavras dela cortaram a frieza do ar. Você pensa que sabe a verdade, mas eu sou a verdadeira chave. Era Cláudia, a irmã mais nova de Hugo, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Eu estive ouvindo tudo, e a verdade que todos vocês temem está prestes a ser revelada. O que você fez, Hugo, vai fazer tudo havia mudado de repente. O passado, que todos pensavam compreender, agora desmoronava como um castelo de cartas. Maria olhou para a irmã que nunca conheceu e para Hugo, o homem em quem sempre confiou. Cada um ali tinha segredos profundos e a linha entre amizade e traição parecia ter se apagado. O que mais estava escondido? O que Cláudia sabia? As respostas estavam ao alcance, mas ao mesmo tempo pareciam tão distantes. A tempestade continuava a rugir do lado de fora, refletindo a batalha interna e a tumultuada revelação que o futuro prometia. E no fundo Maria sabia que a verdade poderia não ser o que ela desejava. Maria estava em estado de choque, as palavras da mãe reverberando em sua mente.
Você não pode estar falando sério. O coração dela batia forte como um tambor em alerta. O sentimento de estar em um pesadelo se intensificava enquanto olhava para Helena, a mulher que sempre acreditara estar morta. Mas o que estava acontecendo era muito mais complicado do que ela poderia imaginar. Você precisa ouvir, Maria. Helena insistiu, seu olhar intenso quase implorando. Hugo não é o único culpado. O passado é mais sombrio do que você pensa. Se não afastarmos isso agora, todos nós estaremos em perigo. O medo nos olhos de sua mãe era palpável e Maria se sentiu presa em uma teia de segredos. Enquanto Maria tentava processar tudo, a sala ficou silenciosa novamente. O grupo de intrusos não se movia, mas a tensão no ar era elétrica. O que eles queriam? Por que estavam ali? Apenas com essa pergunta em mente, a resposta chegou a ela, como um raio. Matilde pareceu perceber o silêncio crescente. Todos precisam saber a verdade, e a verdade é maior do que qualquer um. De nós aqui! Então, com um gesto dramático, ela se virou e em um frenesi arrancou o capuz do rosto, revelando a identidade da intrusa. O que Maria viu a fez tremer. Bruna! A surpresa fez seu corpo congelar. Bruna, sua velha amiga da escola, a quem havia perdido o contato há anos, era uma das encapuzadas. Os olhos da jovem estavam cheios de dor e raiva. Você! O que está acontecendo aqui? A voz de Maria quase soou como um sussurro angustiado. Você não me entende, Maria. Bruna exclamou. O que aconteceu naquela noite foi apenas uma parte do plano. Hugo teve que fazer o que fez para proteger todos nós, e isso inclui você. O olhar profundamente ferido de Bruna dizia que ela também era uma vítima deste caos. Proteger? Proteger de quê? Alberto gritou, sua voz trêmula. Pare de falar. Você não sabe o que. Shhh! Então, Bruna balançou a cabeça, um gesto carregado de desespero. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Significa que nós todos estamos juntos nisso. E você, Maria, você faz parte de algo que não pode ser desvendado apenas com palavras. Você é a chave. E a atmosfera mudou novamente. O que estava ficando claro era que a história não era apenas sobre Hugo ou sobre segredos familiares. Era uma teia de mentiras e traições. O olhar de Maria passou por Hugo e Alberto, buscando respostas lá, mas encontrou apenas um vazio de expressões. O chão parecia se abrir sob seus pés. De repente, uma ruidosa batida ecoou pelas paredes, interrompendo o clima pesado. O líder dos encapuzados deu um passo à frente, quase descontrolado. Vocês precisam entender que não há saída. Não há como escapar do que está por vir. Uma onda de pânico se espalhou e a porta da sala tremulou sob a pressão. Alberto fez um movimento brusco para proteger Maria, mas no meio do caos, um tiro ecoou. O impacto dela fez todos os corpos se moverem juntos. Um empurrão de pavor. E então percebeu que o projétil não tinha mirado em nenhum deles, mas na luz. Helena levantou as mãos, mas era tarde demais. A tempestade com a fúria do presente se desdobrou rapidamente. Uma explosão de vidro foi ouvida, e as janelas do sótão estouraram.
enviando estilhaços pelo ar. O mundo lá fora entrou em colapso e Maria gritou, enquanto a antiga casa tremia com a força da verdade finalmente sendo exposta. Entre o caos e a confusão, uma figura familiar se destacou. Maria piscou, tentando focar. Era André, seu ex-namorado, que ela achava estar longe dessa realidade. Ele grave. Maria! Ele gritou, e a palavra soou a única âncora em meio ao turbilhão. A verdade precisa sair. Como você se envolve nisso? Maria perguntou, a mente girando. Ele tinha sido uma parte do seu passado, mas tinha desaparecido como fumaça. O que você tem a ver com tudo isso? A atmosfera tornou-se mais densa, como se um peso invisível tivesse se instalado na sala. Eu sou mais do que apenas seu ex-namorado, Maria. Estou aqui porque conheço a verdade. Não posso deixar vocês se destruírem. Um silêncio aterrorizante tomou conta do lugar. Os homens encapuzados trocaram olhares nervosos. Você está jogando um jogo muito perigoso, André. Um deles alertou. Os segredos estão se acumulando. Segredo por mais tempo. O que está em jogo é muito maior do que simples vingança ou culpa. O que aconteceu naquela noite. Pare! A voz de Bruna ecoou, cortando o ar. Você não sabe o que está fazendo. O que nós sabemos pode destruir tudo. André se virou para Bruna, um olhar intenso em seus olhos. E se a única maneira de libertar todos nós é trazer à tona o que foi escondido, precisamos enfrentar a verdade de frente. Maria sentia a tensão aumentar como um fio prestes a se romper. Então a porta finalmente se rompeu e uma nova figura entrou. Uma mulher com um olhar perturbador e fragmentado, quase como se estivesse moldada pelas próprias sombras. Assim que ela falou, as palavras dela cortaram a frieza do ar. Você pensa que sabe a verdade, mas eu sou a verdadeira chave. Era Cláudia, a irmã mais nova de Hugo, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Eu estive ouvindo tudo, e a verdade que todos vocês temem está prestes a ser revelada. O que você fez, Hugo, vai fazer você pagar. A sala ficou em silêncio absoluto. Tudo havia mudado de repente. O passado, que todos pensavam compreender, agora desmoronava como um castelo de cartas. Maria olhou para a irmã que nunca conheceu e para Hugo, o homem em quem sempre confiou. Cada um ali tinha segredos profundos, e a linha entre amizade e traição parecia ter se apagado. Antes que alguém pudesse reagir, a tempestade lá fora se intensificou e um relâmpago iluminou a sala, mostrando os rostos apavorados de todos. Maria sentiu um frio subir pelas costas. Era tudo muito. Hugo, com a voz tremendo, tentou defender-se. Cláudia, você não sabe o que está fazendo. Mas Cláudia não hesitou. E você não sabe com quem está lidando. Sempre pensou ser o único a esconder a verdade. Seus olhos estavam cheios de fúria. O que você fez e o que a nossa família fez, eu sei mais do que você imagina. E tudo isso, tudo, é culpa de uma escolha que você fez. Você abandonou sua verdadeira família. Maria franziu o senho. O que você está dizendo? Respirou fundo, como se estivesse prestes a desmoronar. Você não é só uma sobrinha, Maria.
Você é a filha de Hugo. O que você esteve procurando por tanto tempo não são apenas segredos, mas uma verdadeira identidade. O que Hugo e sua mãe esconderam de todos nós foi que você era a única que podia acabar com isso tudo. Um choque percorreu o corpo de Maria. Palavras que não faziam sentido começaram a se fundir em sua mente. Ela olhou para Hugo, esperando por uma resposta, e viu apenas uma máscara de desespero. Não, isso não pode ser verdade! Maria berrou. Você está mentindo! Eu não estou, Cláudia gritou. A verdade vai cair sobre todos nós. E quando isso acontecer, tudo o que você acreditou a respeito da sua vida mudará para sempre. O chão parecia tremer enquanto as palavras se esvaíam pelo ar. Ouvia-se o sussurro da tempestade lá fora, e se tornava claro que a revelação de Cláudia não seria o fim, apenas o começo. Mas só o começo de algo ainda mais aterrorizante. Maria sentiu o mundo girar. O que ela achava que sabia estava se desfazendo em fragmentos. E enquanto ela tentava agarrar a realidade, a casa tremeu novamente, como se o universo estivesse respondendo ao caos interno. Ela sabia que a verdade estava prestes a explodir, e todo mundo que conhecia poderia ser destruído, poderia ser restabelecido. A tempestade lá fora rugiu como um aviso, e Maria percebeu que ainda há um longo caminho a seguir. E sua luta estava apenas começando. Maria estava em estado de choque, as palavras da mãe reverberando em sua mente. Você não pode estar falando sério! O coração dela batia forte, como um tambor em alerta. O sentimento de estar em um pesadelo se intensificava enquanto olhava para Helena, a mulher que sempre acreditara estar morta. Mas o que estava acontecendo era muito mais complicado do que ela poderia imaginar. Você precisa ouvir, Maria. Helena insistiu, seu olhar intenso quase implorando. Hugo não é o único culpado. O passado é mais sombrio do que você pensa. Se não afastarmos isso agora, todos nós estaremos em perigo. Maria tentava processar tudo. A sala ficou silenciosa novamente. O grupo de intrusos não se movia, mas a tensão no ar era elétrica. O que eles queriam? Por que estavam ali? Apenas com essa pergunta em mente, a resposta chegou a ela como um raio. Matilde parecia perceber o silêncio crescente. Todos precisam saber a verdade, e a verdade é maior do que qualquer um de nós aqui. Então, com um gesto dramático, ela se virou e, em um frenesi, arrancou o capuz do rosto, revelando a identidade da intrusa. O que Maria viu a fez tremer. Bruna! A surpresa fez seu corpo congelar. Bruna, sua velha amiga da escola, a quem havia perdido o contato há anos, era uma das encapuzadas. Os olhos da jovem estavam cheios de dor e raiva. Angustiado. Você não entende, Maria, Bruna exclamou. O que aconteceu naquela noite foi apenas uma parte do plano. Hugo teve que fazer o que fez para proteger todos nós. E isso inclui você. O olhar profundamente ferido de Bruna dizia que ela também era uma vítima deste caos. Proteger? Proteger de quê? Alberto gritou, sua voz trêmula.
Pare de falar. Você não sabe o que está dizendo. Então Bruna balançou a cabeça, um gesto carregado de desespero. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Significa que nós todos estamos juntos nisso. E você, Maria? Você faz parte de algo que não pode ser desvendado apenas com palavras. Você é a chave. E a atmosfera mudou novamente. O que estava ficando claro era que a história não era apenas sobre Hugo ou sobre segredos familiares. Era uma teia de mentiras e traições. O olhar de Maria passou por Hugo e Alberto, buscando respostas lá, mas encontrou apenas um vazio de expressões. O chão parecia se abrir sob seus pés. De repente, uma ruidosa batida ecoou pelas paredes, interrompendo o clima pesado. O líder dos encapuzados deu um passo à frente, quase descontrolado. Vocês precisam entender que não há saída, não há como escapar do que está por vir. Uma onda de pânico se espalhou e a porta da sala tremulou sob a pressão. Alberto fez um movimento brusco para proteger Maria, mas, no meio do caos, um tiro ecoou. O impacto dela fez todos os corpos se moverem juntos, um empurrão de pavor. E então, percebeu que o projétil não tinha mirado em nenhum deles, mas na luz. Helena levantou as mãos, mas era tarde demais. A tempestade, com a fúria do presente, se desdobrou rapidamente. Uma explosão de vidro foi ouvida e as janelas do sótão estouraram, enviando estilhaços pelo ar. O mundo lá fora entrou em colapso e Maria gritou, enquanto a antiga casa tremia com a força da verdade finalmente sendo exposta. Entre o caos e a confusão, uma figura familiar se destacou. Maria piscou, tentando focar. Era André, seu ex-namorado, que ela achava estar longe dessa realidade. Ele estava ali, na porta, com um olhar intenso e grave. Maria! Ele gritou, e a palavra soou a única âncora em meio ao turbilhão. A verdade precisa sair. Como você se envolve nisso? Maria perguntou, a mente girando. André tinha sido uma parte do seu passado, mas tinha desaparecido como fumaça. O que você tem a ver com tudo isso? A atmosfera tornou-se mais densa, como se um peso invisível tivesse se instalado na sala. Eu sou mais do que apenas seu ex-namorado, Maria. Estou aqui porque conheço a verdade. Não posso deixar vocês se destruírem. O silêncio aterrorizante tomou conta do lugar. Os homens encapuzados trocaram olhares nervosos. Você está jogando um jogo muito perigoso, André. Um deles alertou. Os segredos estão se acumulando e o tempo está se esgotando. André declarou, caminhando lentamente em direção a eles, como se tentasse desarmar a situação com suas palavras. Hugo, você não pode manter isso em segredo por mais tempo. O que está em jogo é muito maior do que simples vingança ou culpa. O que aconteceu naquela noite? Pare! A voz de Bruna ecoou, cortando o ar. Você não sabe o que está fazendo. O que nós sabemos pode destruir tudo. André se virou para Bruna, um olhar intenso em seus olhos. E se a única maneira de libertar todos nós é trazer à tona o que foi escondido,
Precisamos enfrentar a verdade de frente. Maria sentia a tensão aumentar como um fio prestes a se romper. Então a porta finalmente se rompeu e uma nova figura entrou. Uma mulher com um olhar perturbador e fragmentado, quase como se estivesse moldada pelas próprias sombras. Assim que ela falou, as palavras dela cortaram a frieza do ar. Você pensa que sabe a verdade, mas eu sou a verdadeira chave. Era Cláudia, a irmã mais nova de Hugo, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Eu estive ouvindo tudo, e a verdade que todos vocês temem está prestes a ser revelada. O que você fez, Hugo, vai fazer você pagar. A sala ficou em silêncio absoluto. Tudo havia mudado de repente. O passado que todos pensavam compreender agora desmoronava como um castelo de cartas. Maria olhou para a irmã que nunca conheceu e para Hugo, o homem em quem sempre confiou. Cada um ali tinha segredos profundos, e a linha entre amizade e traição parecia ter se apagado. A tempestade lá fora rugiu um aviso, e de repente as luzes começaram a piscar. Um tremor percorreu o chão, e de forma súbita a casa inteira pareceu estremecer. Era como se as paredes fossem o eco de todas as verdades não ditas, e Maria teve a sensação de que estavam prestes a ser engolidos por um mar de revelações. Então, uma explosão cortou o ar, fazendo todos se encolherem. A porta se abriu com um estrondo, e à luz da tempestade, uma figura familiar apareceu. Era Hugo, mas não era apenas Hugo. Ele tinha em suas mãos uma caixa estranha, e a expressão no rosto dele era uma mistura de desespero e determinação. O segredo que todos nós tentamos esconder, eu finalmente trouxe para a luz. Ele girou a caixa, revelando um tipo de dispositivo que emitiu uma luz cintilante. As vozes pararam e todos olharam boquiabertos enquanto ele continuava. Esse objeto contém a história da nossa família. Ele revela não apenas o que aconteceu naquela noite, mas tudo o que você, Maria, precisa saber sobre quem você realmente é. Maria sentiu o coração disparar. O que você quer dizer com isso? Seu corpo estava paralisado pela mistura de medo e curiosidade. A luz da caixa começou a brilhar intensamente e, num movimento abrupto, ela piscou, lançando imagens nas paredes do sótão. Silhuetas de pessoas, memórias antigas e o que parecia ser um assassinato. Maria ganhou quando percebeu que as imagens mostravam eventos que nunca sonhara, incluindo um rosto conhecido. Mãe! A presença de Helena estava entre as sombras da trama revelada. Você está ligada a tudo isso, Maria. Cláudia explicou, seus olhos arregalados de pavor. Sabemos é que quem está por trás disso tudo é alguém mais próximo do que podemos imaginar. E nesse instante, uma nova onda de horror atravessou a sala, quando a imagem de uma mulher surgiu na tela. Uma figura que deixou todos atordoados. Era Matilde, mas não apenas o rosto. Ela estava fazendo algo horrível, algo que alterou a narrativa completamente. Matilde! Você? Maria balbuciou, o labirinto emocional se desdobrando intensamente.
A verdade deixada intocada revelava que alguém que atrás dela sempre esteve era a verdadeira marionetista da dor. E com a caixa pulsando, um novo pânico tomou conta. Se Matilde era quem realmente coordenava tudo, qual era o papel de cada um ali? As sombras começaram a engolir a sala. O que mais está escondido? As perguntas se multiplicavam enquanto a tempestade lá fora rugia, e o futuro deles estava prestes a ser redefinido em uma sequência que nenhum deles poderia prever. Maria estava atordoada, o coração batendo no peito como uma bateria frenética. As imagens na caixa giravam como um furacão de verdades obscuras, e a sala estava carregada de tensão. Um olhar matador passava entre os rostos. Eles eram todos prisioneiros de um ciclo infernal. O que Cláudia dissera ainda ecoava na mente de todos. A revelação a deixou sem palavras. Hugo, visivelmente abalado, gesticulava de forma descontrolada. Não. Isso não pode ser. Eu não sabia. A voz dele tremia, e Maria viu algo no olhar dele, medo e culpa. Eu sou sua irmã, e você não fez nada para me proteger. Cláudia gritou, a emoção transbordando. Cada um de nós é responsável por manter as verdades escondidas. A vida de Maria é o preço que pagamos por isso. O silêncio retomou a sala. A tempestade continuava rugindo lá fora. Mas ali dentro, a verdadeira tempestade estava apenas começando. André, com os olhos graves, segurou Maria. Não estamos sozinhos nesta batalha. Precisamos enfrentar isso juntos, todos nós. Uma batida forte na porta fez todos pularem. Uma nova figura ameaçadora apareceu na abertura. Matilde. O que vocês acham que estão fazendo aqui? A verdade não pode ser exposta assim. A voz dela era cheia de veneno. Maria, pegando coragem, respondeu: a verdade precisa ser exposta, mesmo que isso signifique perder tudo. O peso das palavras era intenso, e ela sentiu a energia mudar. As panelas de pressão estavam prestes a explodir. Matilde trocou olhares com Hugo, suas turbulências internas transparecendo. Você não sabe o que está pedindo, Cláudia bradou. O semblante firme dela deixou Maria emocionada. As verdades estavam sendo reveladas, e era hora de os segredos respirarem. E enquanto o ar se tornava eletricamente carregado, as imagens na caixa mostraram finalmente aquela noite fatídica. A traição, os gritos, o desespero. Maria viu, incrédula, cada detalhe. A floresta, a luz da lua, a figura à distância que puxava o gatilho. E quando a verdade estourou, um grito ecoou. Stop! Maria não se conteve. Viva! Revela quem você é. O grito cortou através da tensão estrondosa e, como um feixe de luz em noite escura, as verdades foram reveladas. O olhar de Matilde foi desfeito por um momento e todos perceberam que estavam lutando pelo mesmo lado. Eu só queria proteger nossa família. A verdade é um peso insuportável. A confissão a deixou mais vulnerável. Os sentimentos de traição agora misturavam-se com a urgência para a salvar. A tempestade exterior começou a acalmar, e Maria segurou a mão de André, sentindo o apoio. Precisamos que a verdade prevaleça. Está na hora de nos libertarmos desse ódio. As palavras ressoaram como um mantra,
e a motivação só cresceu. Com um esforço final, todo o grupo se uniu. Chega de segredos. Foi o grito uníssono na sala. As verdades, finalmente expostas, começaram a curar velhas feridas. O clima de tensão se dissolveu nas verdades compartilhadas. Maria respirou, sentindo um peso sair de seus ombros. Não sabia o que o futuro reservava, mas o que sabia era que a luta por liberdade valia a pena. Seriam necessários mais esforços, mas com cada um deles à frente, havia esperança. A tempestade finalmente se acalmava, e a sala ressoava com novos começos. Os ecos do passado, finalmente começando a se apagar. Maria olhou para os rostos ao seu redor e sabia que, mesmo no caos, haveria um amanhã. Antes de tudo ficar em silêncio, um pensamento surgiu em sua mente. Como seria o futuro agora que a verdade estava à vista? Seria uma nova fase ou apenas o começo de outro desdobramento? E, para vocês que estão lendo, não se esqueçam, precisamos do seu apoio agora mais do que nunca. Separe um momento, inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e só os verdadeiros fãs entendem a importância disso. Vamos juntos, porque a história nunca para.